Esse consórcio do Nordeste, mais uma vez, deputado Benes, age contra a democracia brasileira, age contra a população brasileira, porque a lei que essa casa aprovou, reduzindo, né, o ICMS, colocando a fixação do preço do ICMS, do valor a ser cobrado, infelizmente, esse consórcio do Nordeste está entrando na Justiça, já alinharam a defesa jurídica para se contraporem à redução do ICMS fixo sobre os combustíveis. É mais uma ação que eu digo contra a vontade da população, contra o benefício para a população, que precisa, sim, assim como o presidente Bolsonaro decidiu e sancionou, precisa, sim, ter uma redução desses impostos para que nós possamos ter a redução no preço dos combustíveis. Será uma das ações a serem feitas para que isso venha a acontecer. Outras estão sendo pensadas pelo governo e a gente tem certeza disso. Agora, mais uma vez, o consórcio do Nordeste age contra a população, por quê? Porque todo mundo lembra, na verdade, alguns não, alguns gostam de procurar esquecer isso daí, mas esse consórcio do Nordeste, na época da pandemia, logo no começo da pandemia, deputada Bia, conseguiu meter a mão em 50 milhões de recursos repassados para a compra de respiradores. Deputado Luiz Lima, os respiradores eram para chegar nos estados na fase mais aguda da pandemia, quando as pessoas estavam morrendo com falta de ar. Não tinha respirador, não tinha UTI, o respirador ajudava nessa solução para reduzir o número de mortes. 50 milhões. No nosso estado do Rio Grande do Norte foram 5 milhões que foram embora, né, pelo ralo. Até hoje os respiradores não chegaram, ninguém foi preso, e o secretário executivo do Consórcio Nordeste, que quiseram colocar o cara como sendo o grande responsável de tudo, foi para a CPI lá no Rio Grande do Norte e não falou nada, ficou calado, não se recusou a vir aqui na CPI do Senado, aquela CPI do circo, né, que é um absurdo. Enfim, ninguém foi preso, o dinheiro não voltou, os respiradores não chegaram e a população morreu. Então, incompetência mata. Essa é a frase que eu tenho falado lá para fazer referência à incompetência que nós temos no governo do Estado lá. É lamentável que nós estejamos vivendo isso daí. E, mais uma vez, é lamentável que esse consórcio do Nordeste esteja se arvorando de ser uma entidade que está querendo se contrapor à autoridade do presidente da República. Senhor presidente, cumpri o meu tempo, peço desculpas aos colegas por ter ultrapassado um pouco, mas é porque a indignação é muito grande. Não dá para ficar calado, a justiça tem que existir nesse país. A justiça precisa chamar a responsabilidade desses governadores que estão querendo quebrar mais um item do pacto de governabilidade e do pacto federativo. Não existe consórcio do Nordeste, tem que existir governo federal e governo dos estados. Muito obrigado, senhor presidente.